Olá, eu sou o Fábio Bião, estamos começando mais um Expresso.com, programa da Universidade Veiga de Almeida. O programa de hoje é uma verdadeira viagem. Vamos falar de marketing turístico, científico, cultural. Para isso, temos a presença do professor Marcomed Rangel, físico do Observatório Nacional, onde trabalha desde 1968. E para debater o programa, a presença do aluno Paulo Padula, aluno de marketing da universidade. Professor, antes de tudo, o que é marketing turístico, científico, cultural? Ele é justamente você criar o produto da área científica e projetar esse produto não só nos estudantes de uma maneira geral, mas também na população. Então esse é o trabalho realizado nesse marketing. Um dos grandes exemplos foi a própria ida do homem à Lua. Na década de 60, o americano precisava atingir a Lua, porque no final da década de 50, os soviéticos conseguiram lançar o primeiro satélite, e aí eles não poderiam ficar atrás. Foi uma verdadeira corrida espacial. E começaram a criar um marketing para vender essa imagem. Tanto que o presidente Kennedy, em 63, ele diz que até o final da década de 60, um americano pisará na Lua. E o senhor vê o Brasil hoje com condições de investir nessa área? Sim, o Brasil hoje está cada vez mais se preparando, porque nós estamos no início do século XXI. O século passado foi o século da tecnologia, da ciência, das grandes descobertas científicas, o avanço científico. A velocidade é cada vez maior, hoje em dia inclusive acontece isso, e o Brasil também ele tem que estar preparado para essa nova ordem mundial, e é o que está se procurando investir. Professor, você falou em investimento, o que o senhor tem visto com relação às atitudes do governo em relação a isso? Bom, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, ele vem investindo, por exemplo, nas semanas, a Semana de Ciência e Tecnologia, que é feito um marketing a nível nacional, e a nível nacional é colocada essa semana para que várias instituições se inscrevam, escolas, até de primeiro e segundo grau, as universidades, institutos de pesquisa, os astrônomos amadores, inclusive, eles são conclamados, eles são chamados para participarem, e assim, dentro de um tema, se fazerem palestra, observação do céu, colocando os telescópios até na rua, visita a museus científicos, a planetário, a observatório. Então, é uma grande abertura voltado para essa área. Então, isso é trabalhado com esse marketing. Entre os objetivos é justamente mostrar, principalmente, o que o Brasil está fazendo na área científica, isso é muito importante, e também estimular para jovens para a carreira científica. Costumamos dizer que o Brasil é um país carente de muitas coisas, mas nós somos carentes também de cientistas. Nós precisamos estimular a nossa população através do marketing científico, do marketing cultural, e principalmente do marketing turístico, para que o jovem cada vez mais ele ingresse na carreira científica, e assim nós venhamos a ter mais cientistas do que tanto precisamos. O mercado de turismo poderia utilizar o marketing para poder alcançar esse mercado de turismo científico e cultural dentro da astronomia? Poderia sim, quer dizer, treinando, abrindo esse caminho para o guia de turismo, e ele aprendendo inclusive essa linguagem científica, que é dado pelos físicos, matemáticos, engenheiros. Nós temos o Instituto de Matemática Pura Aplicada. O próprio Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ele detém uma quantidade muito grande de institutos de pesquisas. E então esses institutos de pesquisa podem abrir as suas portas, não só na visão tecnológica, mas na visão turística, principalmente. Como, por exemplo, lá no Observatório Nacional, nós temos uma torre meteorológica. Essa torre meteorológica é de 1886, que funcionava no Morro do Castelo, com o desmonte do Morro do Castelo, que o observatório funcionava lá, veio em 1918 para o Observatório Nacional. E essa torre meteorológica está lá desde 1918. É a única torre meteorológica, ela tem mais ou menos 30 metros de altura, é a única torre meteorológica no Brasil hoje, daquela época. Essa torre meteorológica, no alto, eram colocados os instrumentos meteorológicos, como cataventos para a velocidade do vento, temperatura, umidade. Agora, o mais interessante é que o observador ele tinha que subir até
por uma escada central e lá fazer as suas medidas. O que hoje você tem as estações automáticas, não tem necessidade. Então essa torre ela é uma atração turística no próprio campus, os 40 mil metros quadrados do Observatório Nacional. Como é que o governo brasileiro está trabalhando marketing, principalmente com a base de Alcântara? Nós temos a nossa agência espacial americana, o Instituto de Pesquisas Espaciais, outros institutos estão trabalhando para mostrar o que está sendo realizado. O Brasil precisa lançar o seu foguete, isso é uma parte extremamente importante, veículo lançador de satélite, ele abre a partir daí um mercado também, existe uma fatia, um bolo de mercado, hoje com a nanotecnologia que criou os telefones, né, os celulares e assim por diante, o microcomputador e assim por diante, hoje você constrói satélites menores e isso possibilita você ter um lançador, que é o foguete, menor, de baixo custo e um custo também para lançar o satélite menor. Obviamente que nós, lançando o nosso foguete, veículo lançador de satélite, nós estamos abrindo caminho também para esse mercado, dentro desse bolo da aeroespacial. O que você acha do governo utilizar nas escolas de base essa informação de grande tecnologia que nós temos aí na base de Alcântara, como marketing? Ele está usando o marketing do que ele faz e influenciando. O que o senhor acha disso aí? Eu acho que ele tem que ser feito, ele tem que ser mais ousado nas coisas, porque nós estamos, inclusive, no Ano Internacional da Astronomia. Poucas pessoas sabem. 2009 foi promulgado pela ONU e pela União Astronômica Internacional como o Ano Internacional da Astronomia. Mas esse Ano Internacional da Astronomia é justamente pela criação os 500 anos da criação da luneta astronômica, 400 anos da criação pelo astrônomo Galileu Galilei. Na verdade, Galileu não inventou a luneta, isso é uma coisa que tem que esclarecer. Foi um óptico holandês, Randy Perschai, que teria colocado duas lentes de óptico, uma próxima da outra, e teria, na verdade, a história conta que ele teria visto duas crianças brincando com lente, ele era fabricante de lente, e elas teriam dito que estavam vendo um objeto distante perto. Ele teria ouvido, colocou num tubo, e aí estava inventado o óculos de longo alcance. Galileu soube disso, em Pisa, construiu um para ele, e obviamente, com aquela visão científica, ele, em vez de olhar para as montanhas próximas às árvores, ele apontou para o céu. E aí ele viu as crateras da Lua, que a Lua tinha cratera, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, uma quantidade muito grande de estrelas, os satélites de Júpiter, né? Ajudando, né, a teoria do... Agora, você indo ao espaço, como você foi aí, como é que nós poderíamos utilizar o relógio do Sol como um marketing, como uma marca? É um outro grande produto, principalmente do Brasil, porque como nós somos um país de sol, nós temos muito sol, nós estamos entre os trópicos, a construção de um relógio de sol numa praça, ele vai despertar o interesse das pessoas, não só pela função de fornecer a hora, né, mas também ele acaba virando um instrumento pedagógico, ou seja, científico. Você pode mostrar aos alunos pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, e ele também vira uma atração turística, porque você pode, através dele, colocar num catálogo e estimular as pessoas para irem lá visitar e ver que realmente ele funciona utilizando uma haste, que a luz do sol bate nessa haste, vai para um mostrador onde tem os números correspondentes às horas do dia e ali ele fornece a hora. Então isso é um grande produto, inclusive utilizando uma energia que nós temos praticamente inesgotável e não poluente, que é a energia do sol, pouco utilizado no Brasil. Então, eu, como uma estratégia de marketing, eu poderia utilizar esse claro escuro formado por isso aí para fazer para projetar minha imagem do meu produto num plano. Claro, pode. Inclusive você pode construir um relógio de sol, você pode fazer um relógio de sol com você mesmo. Você em pé, a gente pode colocar determinados números no chão, conforme a época do ano, orientar nos pontos cardeais, e quando você chegar, a sua sombra projeta no número correspondente da hora. Obviamente, se você botar um produto ali, né, uma marca, as pessoas não só irão ver a hora, mas irão ver também a sua marca. Quer dizer, na hora certa. Na hora certa. E lembrando que quando for horário de verão, apenas acrescentar mais uma hora. Faça uma curva de giro na realidade, né? Só no mostrador. Só no mostrador. Que é a única coisa que muda é que nós acrescentamos. Mas a minha marca continua perfeita. Continua perfeita. E é um chamariz turístico também. Porque a sua própria sombra. Na verdade, o homem no início começou usando a sua sombra
como obter a hora. Depois ele criou a haste, né, e foram os egípcios que em 1500 a.C., historicamente, teriam construído o primeiro relógio do Sol. Professor, o senhor acha que o governo do Brasil sabe usar essa posição geográfica do país, a relação do Sol, dentro da comunidade astronômica mundial? Existe esse respeito com relação ao Brasil? Sim, mas existe esse respeito. O Brasil tem suas posições extremamente importantes, temos observatórios, institutos de pesquisa que trabalham, porque quando você fala em ciência, você não fala o produto, ciência, né? Ele não é um produto do país, na verdade ele é um produto do mundo. É o que acontece na Antártica, por exemplo, né? O Programa Antártico Brasileiro, as pesquisas que o Brasil tem realizado. Nós estamos mais de 20 anos com a Estação Antártico Comandante Ferraz, mas na verdade o Programa Antártico Brasileiro, né, que é desenvolvido por vários ministérios, institutos, a Secretaria da Comissão Interministerial e Curso Mar da Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira com os seus aviões Hercules que dão apoio, né? Na verdade ele é um grande projeto da humanidade, porque você quando fala ciência, você está falando no mundo, você está se projetando para o bem-estar de toda a humanidade. Esse é o grande produto, esse é o grande marketing científico da ciência, é que você fala no mundo. Já existe um marketing, como o senhor falou, de 4 pessoas que já foram ao espaço, que compraram a passagem para ir ao espaço. Existe algum projeto assim relativo à Antártica? Não, olha, a Antártica inclusive tem já um turismo já há algum tempo. Existe um turismo antártico, inclusive um turismo marítimo, né? Os navios, inclusive muitos navios que passam aqui pelo Rio de Janeiro, transatlânticos, que eles vão para Montevidéu, né? Vão para Buenos Aires, depois vão para Punta Arenas e assim por diante, eles acabam indo para a Antártica. Tem pacote de uma semana, um mês, existe até um pacote de 60 dias de dar a volta na Antártica. A Antártica é 1,5 vezes o tamanho do Brasil. Então já existe um grupo, inclusive eles visitam também a Estação Antártica Comandante Ferraz. Então é um mercado também. É um mercado também, e um pouco, o custo é um pouco elevado, obviamente, dentro desse mercado, porque é uma coisa diferente, novo, porque você precisa aumentar o maior número de pessoas para que esses pacotes diminuam. Agora existe também em Punta Arenas um avião que faz a travessia, você paga, né? Existe um avião. O senhor acha que então o Russo hoje está utilizando o marketing para financiar as viagens dele? Muito. Depois da queda da União Soviética, o programa espacial russo precisou injetar dinheiro. E como é que eles fizeram? Eles fizeram um grande marketing científico, cultural, que é levar uma pessoa pagante, ou seja, você compra uma passagem no foguete, e essa passagem te leva até a estação espacial para você ficar pelo menos 11 dias. Nós tivemos aqui no Brasil uns 2 meses mais ou menos, a Noor Shanshari, uma iraniana que mora nos Estados Unidos, ela era presidente de uma empresa, a empresa dela, né? E ela então pagou 26 milhões de dólares para viajar. Mas ela também ajudou a fazer uns trabalhos científicos. Ela voltou. Ela vem fazendo palestras, estimulando as pessoas. Só que o interessante é que depois ela é a única mulher de 4 pessoas que já foram, entre aspas, turista espacial, né? Ela mesmo não gosta muito, às vezes, de usar isso. Ela diz que, na verdade, ela foi uma tripulante, mas foi a turista espacial. Ela tem um site, né, que ela fala, ela conta, ela tem um diário que ela fez enquanto ela estava na estação espacial. E o mais interessante é o seguinte, que enquanto para o brasileiro foram 16 milhões de dólares que se pagou o Marcos Ponte, né, o Major Marcos Ponte, para ir ao espaço, elas já foram 26, obviamente ela como turista, o Marcos Ponte como brasileiro ali na área da ciência. E o interessante é que como houve a procura, quer dizer, 4 pessoas já procuraram e pagaram, os soviéticos que reajustaram o preço. Então hoje, quem quiser ir, são 35 milhões de dólares. Infelizmente o nosso tempo é pequeno, o que não falta é assunto para a gente tratar. A Universidade Veiga de Almeida agradece ao Paulo Padula, ao professor Marco Médio Rangel, e o Expresso.com vai ficando por aqui. Muito obrigado.